Olá, bom dia. Aqui é a Caroline do Satisfeita na Graça. Nós estamos lendo o livro Amor, o que ela mais deseja e Respeito do que ele mais precisa, de Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Nós estamos no capítulo 1, parte 1 do livro, e o título dele é O Ciclo Insano. Esse é o título da parte 1. Capítulo 1. O segredo simples de um casamento melhor. Como posso fazer meu marido me amar tanto quanto eu o amo? Essa foi a pergunta básica que ouvi de muitas e muitas esposas que buscaram meu aconselhamento durante os quase 20 anos em que pastoreei uma congregação em crescimento. Meu coração partia-se enquanto essas esposas choravam e me contavam suas histórias. As mulheres são muito ternas. Em muitas ocasiões fiquei sentado ali, com lágrimas escorrendo pela face. Ao mesmo tempo, fui me aborrecendo com os maridos. Por que eles não conseguiam ver o que estavam fazendo as esposas? Haveria uma maneira de ajudar as esposas a motivar os maridos a amá-las mais? Sentia tudo isso de maneira profunda, porque cresci num lar infeliz. Meus pais divorciaram-se quando eu tinha 1 ano de idade. Mais tarde, eles se casaram de novo um com o outro. Mas quando eu tinha 5 anos, eles se separaram outra vez. Voltaram a viver juntos quando eu estava no 3º ano, e minha infância encheu-se de lembranças de gritarias e tensões perturbadoras. Vi e ouvi coisas que permaneceram gravadas na alma, e às vezes eu mesmo chorava até pegar no sono. Lembro-me de sentir profunda tristeza. Molhei minha cama até os 11 anos de idade e aos 13 fui mandado para uma escola militar, onde permaneci até me formar. Ao olhar para trás e ver a vida de quase constante conflito vivida por meus pais, posso entender a questão fundamental de sua infelicidade. Não foi difícil perceber que minha mãe clamava por amor, enquanto meu pai queria desesperadamente respeito. Mamãe dava aulas de ginástica, sapateado e natação, o que lhe rendia um bom salário e permitia que ela vivesse sem precisar dos recursos de papai. Ele se pôs de lado, sentindo que mamãe poderia viver muito bem sem ele, e era comum ela lhe passar essa mensagem. Ela tomava decisões financeiras sem consultá-lo, o que fazia com que ele se sentisse insignificante, como se não servisse para nada. Ao ser ofendido, ele reagia com modos pouco amorosos. Ele tinha certeza de que mamãe não o respeitava. Papai ficava irritado com certas coisas das quais não consigo me lembrar. O espírito de mamãe era esmagado e ela simplesmente saía da sala. Essa dinâmica entre os dois foi o que vivi da minha infância até a adolescência. Já adolescente, ouvi o Evangelho, que Deus me amava, que tinha um plano para a minha vida e que eu precisava pedir perdão por meus pecados para receber Cristo em meu coração e experimentar a vida eterna. Fiz exatamente isso e todo o meu mundo transformou-se quando me tornei seguidor de Jesus. Depois da formatura na escola militar, fiz as provas para entrar no Wheaton College, por acreditar que Deus estava me chamando para o ministério. Ainda como calouro em Wheaton, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu cunhado receberam a Cristo como Salvador. Uma mudança iniciou-se em nossa família, mas as cicatrizes não desapareceram. Papai e mamãe estão agora no céu, e eu agradeço a Deus pela salvação eterna deles. Não há amargura em meu coração, mas apenas muita dor e tristeza. Eu sentia durante a minha infância e posso ver claramente agora que ambos estavam reagindo um ao outro de maneira defensiva. O problema é que era muito fácil eles se ofenderem um ao outro e eles não tinham ferramentas para realizar alguns pequenos ajustes que poderiam desligar seus lança-chamas. Enquanto estive em Wheaton, encontrei uma moça ruiva que iluminava todos os lugares onde ela entrava. Sarah era a pessoa mais positiva, amorosa e altruísta que eu já havia conhecido. Ela fora Miss Simpatia do condado de Boone, Indiana. Era uma moça sadia e santa. Amava o Senhor e queria servir somente a Ele. Tinha tudo para carregar uma tonelada de peso nas costas por causa do divórcio que havia atingido sua família, mas ela não deixou que isso abatesse seu espírito.
Em vez disso, ela optou por seguir adiante. Não era apenas atraente. Eu sabia que poderia acordar todos os dias ao lado de uma amiga. A jaqueta jeans chamada Discórdia. Pedi Sara em casamento quando ambos estávamos na faculdade e ela aceitou. Ainda noivos, tivemos algumas indicações de como maridos e esposas podem iniciar uma discussão a partir de praticamente nada. Naquele Natal, Sara fez para mim uma jaqueta jeans. Abri a caixa, segurei a jaqueta e agradeci. Você não gostou, disse ela. Olhei para ela totalmente perplexo e respondi, não, gostei sim. Firme e forte ela disse, não, você não gostou, você não ficou animado. Espantado, respondi firmemente. Eu realmente gostei dela. Ela atirou de volta. Não, você não gostou. Se tivesse gostado, você estaria entusiasmado e me agradecendo bastante. Na minha família, nós dizemos: oh, meu Deus, era exatamente isso que eu queria. Existe entusiasmo. O Natal é um momento fantástico e nós demonstramos isso. Ela concluiu. Essa foi nossa apresentação à maneira de como Sara e Emerson reagem aos presentes. Sara agradece uma dúzia de vezes quando alguém a toca profundamente. Pelo fato de eu não lhe agradecer profundamente, ela presumiu que eu estava sendo educado, que não via a hora de depositar a jaqueta numa caixa de coleta do Exército da Salvação. Ela estava certa de que eu não valorizei o que ela fizera e que não gostava dela. Quanto a mim, senti-me julgado por não ser nem agir de determinada maneira. Senti-me como se eu fosse inaceitável. Toda essa cena da jaqueta pegou-me completamente de surpresa. Durante o episódio da jaqueta jeans, muito embora nenhum de nós dois entendesse claramente naquela época, Sara estava se sentindo não amada e eu estava me sentindo desrespeitado. Eu sabia que Sara me amava, mas ela, ao contrário, estava começando a pensar se o que eu sentia por ela era o mesmo que ela sentia por mim. Ao mesmo tempo, quando ela reagiu à minha resposta, não entusiasmada ao receber a jaqueta, senti como se ela não gostasse realmente de quem eu era. Embora não tenhamos expressado isso, todavia, o sentimento de não ser amada e de não ser respeitado já havia começado a crescer dentro de nós. Nós nos casamos em 1973, quando estava completando meu mestrado em comunicação na Wheaton Graduate School. Dali fomos para um ministério em Iowa e completei meu mestrado em divindades no seminário de Dubuque. Em Iowa, outro pastor e eu iniciamos um centro de aconselhamento cristão. Durante esse período, comecei a fazer estudos sérios sobre as diferenças entre homens e mulheres. Pude sentir empatia por meus clientes de aconselhamento, porque Sara e eu também experimentávamos a tensão de sermos homem e mulher. Você pode estar certo, mas errado em seu tom de voz. Sara e eu, por exemplo, éramos diferentes quanto à interação social. Sara é interessada, bastante expansiva e adora conversar com as pessoas sobre os mais diversos assuntos. Depois de estar com pessoas, Sara fica energizada. Tem a tendência de ser analítico e de processar as coisas praticamente sem emoção. Fico muito animado quando estudo sozinho por várias horas. Quando estou com pessoas num ambiente social, interajo cordialmente, mas sou menos relacional do que Sara. Certa noite, quando voltávamos para casa depois de uma reunião de estudo bíblico num pequeno grupo, Sara expressou os fortes sentimentos que estavam crescendo dentro dela já havia algumas semanas. Você estava enfastiado no estudo bíblico hoje, disse ela, quase com raiva. Você intimida as pessoas com seu silêncio. Quando finalmente fala, às vezes diz coisas que parecem insensíveis. Aquilo que você disse ao novo casal pegou muito mal. Estava sendo empurrado para trás, mas tentei me defender. Do que você está falando? Eu estava tentando ouvir as pessoas e entender o que elas estavam dizendo, respondi. A resposta de Sara alcançou um nível muito mais alto de decibéis. Você precisa fazer com que as pessoas se sintam mais relaxadas e confortáveis, disse ela. Mas agora o nível de decibéis havia subido ainda mais. Você precisa atrair as pessoas, continuou. Agora ela estava quase gritando. Não fique tão na sua. Não respondi nos primeiros segundos porque estava me sentindo rebaixado, não apenas pelo que ela dissera, mas por seu desprezo e seu tom de voz. Então respondi, Sara, você pode estar certa, mas está errada em seu tom de voz. Sara
Sara lembra que essa nossa conversa naquela noite no carro transformou sua vida. Ela pode ter sido precisa em sua avaliação de como eu estava agindo entre as pessoas, mas a forma de dizer isso foi exagerada. Nós dois enfrentávamos muitas coisas na vida por causa daquela conversa. Ainda hoje há momentos em que lembramos um ao outro, sabe? Você pode estar certo, mas errado em seu tom de voz. De modo geral, creio que Sara melhorou mais do que eu com aquela conversa. Na semana passada, ela me ensinou a ser mais sensível em relação a uma pessoa, e isso aconteceu depois de mais de 30 anos de ministério. Esse episódio, do início do nosso casamento, plantou ainda mais sementes daquilo que eu mais tarde conseguiria descrever e articular. Sabia que Sara me amava e que sua explosão fora causada por seu desejo de me ajudar. Ela queria que eu aceitasse sua preocupação e compreendesse que estava fazendo aquilo apenas por amor, mas o resumo foi que eu me senti desrespeitado, atacado e, sim, fiquei na defensiva. Com o passar dos anos, continuamos a enfrentar esse mesmo problema. Ela verbalizava sua preocupação sobre alguma coisa na qual eu deveria estar me concentrando, mas que não estava. Você respondeu a ligação de fulano? Escreveu uma carta para Cicrano? Fazia o melhor de mim para melhorar, mas ocasionalmente escorregava, fazendo com que ela sentisse que eu não estava valorizando a sua sugestão. Então, esqueci-me do aniversário dela. Alguns anos mais se passaram e o aniversário de Sara estava chegando. Ela estava pensando como eu iria reagir. Será que eu mesmo me lembraria? Ela sempre se lembrava de aniversários, mas aniversários não eram uma coisa de grande destaque em minha cabeça. Ela jamais se esqueceria do meu, porque me amava profundamente. Contudo, ela já estava na dúvida se eu festejaria o dela. Ela estava pensando: será que ele me tem em seu coração do mesmo modo que eu o tenho no meu? Assim, o que ela fez não foi feito com má intenção. Ela estava simplesmente tentando descobrir coisas sobre mim e os homens em geral. Sabia que o esquecimento era um problema comum e que ela estava apenas sendo curiosa. Como um experimento, ela escondeu todos os cartões que haviam chegado antes do aniversário dela. Não existia nenhuma indicação de seu aniversário em lugar algum, e eu estava no meio de meu nevoeiro habitual, estudando e pensando. No dia do aniversário dela, fui almoçar com um amigo. Naquela noite, enquanto Sara e eu jantávamos juntos, ela perguntou mansamente: Então, você e Ray comemoraram meu aniversário hoje? Não consigo descrever exatamente o que se passa dentro do corpo humano num momento como esse, mas foi como se meu sangue saísse do coração, corresse para os pés e então voltasse com toda a força para o rosto. Como eu poderia explicar isso? Tossi, engasguei, mas não consegui justificar o esquecimento do aniversário de Sara. Meu esquecimento foi desamoroso e pude ver que ela estava ferida. Ao mesmo tempo, porém, tive aqueles estranhos sentimentos. Sim, errei ao esquecer, mas não ignorei seu aniversário de maneira intencional. Senti-me julgado, desprezado e com razão. Naquele momento, eu não conseguia descrever meus sentimentos com uma palavra como desrespeitado. Durante aqueles anos, quando as feministas estavam ganhando cada vez mais terreno, os homens não falavam sobre serem desrespeitados pelas mulheres. Isso teria sido arrogante e, no círculo eclesiástico, teria sido considerado uma terrível falta de humildade. Nós continuamos amanhã, a parte 2 do capítulo 1. Que Deus abençoe seu dia. Um beijo. Tchau, tchau.